O jejum de 70 dias ele foi o mais desafiador que eu já tive, porque Deus verdadeiramente ele me quebrou. Ele me quebrou por completo. Foi um jejum onde tirou o meu chão e mostrou verdadeiramente quem eu sou. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Thomas Caetano e hoje eu quero trazer um vídeo sobre a minha experiência no jejum de 70 dias. Foi os 70 dias mais difíceis da minha vida, foi o jejum mais difícil que eu fiz e ó que eu já fiz muito jejum, hein? E eu quero dividir com vocês as experiências e o que Deus fez comigo para que eu possa passar algo referente ao Evangelho, ao que o jejum pode mudar a sua história. Então fica comigo nesse vídeo, aproveita, eu peço, compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no canal para nos ajudar. Eu tenho certeza que você vai ser edificado muito. Eu quero começar dizendo que quando eu comecei a fazer o jejum de 70 dias, já no primeiro, segundo dias, algo já começou a acontecer. Já comecei a ter experiências com Deus e isso é maravilhoso. O jejum ele foi desafiador. Para você entender, o jejum de 70 dias, alguns consideram o jejum da libertação, porque é um símbolo. 70 dias simboliza os 70 anos de Israel escravo. Então nesses 70 dias você está clamando a Deus para que você saia do cativeiro e vá para a terra prometida. Eu fiz com esse propósito, eu fiz com essa visão, uma visão de passar da escravidão para uma terra de libertação. Eu fiz com um propósito, o jejum ele precisa ser feito com um propósito. Só que quando eu comecei esse jejum, primeiro e segundo dia eu tive uns sonhos muito significativos, muito proféticos. Sonhos que Deus me mostrava coisas assim, muito grandes referente à minha vida pessoal. Porém no terceiro dia aconteceu algo muito interessante. No terceiro dia eu tive uma confusão mental. Isso foi a primeira vez que eu tive na minha vida e foi algo muito estranho. Não sei se foi por causa que eu estava sem comer, mas só era o terceiro dia. E o meu jejum, ele era um jejum de 23 horas. Ou seja, 23 horas eu ficava sem comer e 1 hora eu tinha direito de fazer uma refeição completa. O que eu quisesse comer em 1 hora eu podia ficar à vontade. Só que no terceiro dia, chegou um momento que ao meio-dia eu vou buscar o meu filho na escola. Eu esqueci qual era o horário que tinha que buscá-lo, mas eu busco ele todos os dias. E aí eu perguntei para minha esposa, que horas busco o Natan? Aí ela falou, Thomas, ela olhou assim para mim, meio-dia. Aí eu falei, tá bom. Em seguida, eu já perguntei de novo, Carol, que horas eu vou buscar o Natan? Ela, Thomas, meio-dia. Eu falei, não, beleza. E aí, pela segunda e terceira vez, eu repeti isso para ela. Que horas eu busco o Natan? Ela falou, Thomas, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, eu não sei, eu esqueci. E naquele momento eu tive um sentimento muito estranho, mas depois regularizou. Aí você pode ter falado, pode ter sido por causa da fome? Pode ter sido por causa da fome. Só que aquilo mexeu comigo. E eu tava numa pegada de fazer muito vídeo, sabe? Eu tava fazendo live pela manhã, se você olhar no meu canal você pode ver que ele tá parado. E eu tava numa pegada que eu falei, eu vou ensinar, eu vou passar conhecimento de batalha espiritual, eu vou passar conhecimento para as pessoas poderem crescer em intimidade. Esse é o meu ministério, é o ministério que eu mais fluo. E eu queria passar isso para as pessoas. Só que de repente parece que isso foi arrancado de mim. Eu perdi o chão, eu perdi a minha identidade. Conforme eu fui jejuando, aquilo foi tirando de mim o desejo de tudo. Eu não tinha mais desejo de entrar em rede social, não tinha mais desejo de fazer vídeo. Eu comecei a perder, parece, o meu propósito. Porém, eu quero aqui, depois de um tempo, que eu fui descobrir o que aconteceu comigo. Mas eu quero dizer para você que você tem que persistir. Por quê? Porque ali no quarto, quinto dia eu já queria desistir. O jejum estava me incomodando tanto, aquele jejum estava sendo assim tão massacrante que eu queria desistir. Eu falei, não, eu não quero fazer mais esse jejum. E eu falei várias vezes para minha esposa, eu vou parar, eu vou desistir desse jejum. E ela falou, mas por quê? Eu falei, nem eu sei, mas ele está sendo muito difícil, ele está sendo muito difícil. E aí eu fiquei com aquela muito difícil, eu não conseguia ter concentração. E o jejum, gente, ele não é uma greve de fome. Se for para você fazer só uma greve de fome, não vai funcionar. O jejum precisa ter um propósito. O jejum também, ele não pode ser com o propósito de, eu vou fazer um jejum para emagrecer. Né? Aí você faz um jejum intermitente, algo voltado para a saúde. Quando a gente fala de jejum
que foca em crescimento espiritual, tem um propósito, tem um porquê você está fazendo esse jejum, você vai sentir. Você vai sentir na sua alma, você vai sentir na sua carne, você vai sentir no seu espírito a mudança. Você vai sentir, você que se colocou como uma oferta viva diante de Deus. E ali, conforme foi decorrendo esse jejum, essas batalhas espirituais, principalmente a batalha mental, essa foi a que me quebrou. Porque a batalha mental, galera, ela é o ápice, o centro de toda a batalha espiritual. Não existe como você ir em outros níveis de batalha espiritual se você não vence a batalha na sua mente. Tudo começa por aqui. Provérbios 23, se não me engano, no versículo 4, diz assim: o que você pensa define o futuro da sua vida. Em outras traduções, né, é um pouco diferente, mas basicamente é isso. O que você pensa é o que define a sua vida. O que você tem no seu coração é o que você aplica na sua vida. O jejum é um propósito espiritual, né, que eu fiz, era um propósito muito forte, mas nem eu tinha essa consciência. Eu estava querendo ter um rompimento na minha vida e parece que eu tive um retrocesso. Só que quando Deus tira algo da gente que a gente não espera, porque eu não esperava que Ele ia tirar de mim a minha motivação de fazer vídeos, a minha aplicação, que eu estava no ritmo frenético de planejar, de fazer isso, fazer aquilo, separar a palavra, live de manhã, orar pelas pessoas. Então eu estava indo num ritmo que eu falei, agora eu engatei, eu consegui criar uma disciplina, então eu achava que eu ia me encaixar como uma luva nas mãos de Deus. Só que aí de repente Deus vem, removeu tudo isso. E Ele removeu através do sentimento. Ele removeu e Ele começou a mostrar quem eu era de verdade. E eu acho que esse jejum foi aonde eu mais me assustei. Porque dentro de você, você sabe disso, existe aquilo que você não quer mostrar, você não quer colocar para fora. O homem interior que você quer vencê-lo todo dia. E eu percebi que quando eu estava fazendo aquele jejum e Deus começou a tirar todas as minhas motivações, a primeira coisa que Ele fez foi balançou a água que estava no copo e aquela sujeira que estava lá no fundo subiu. Só que ela não sobe só para te expor, ela sobe para que mais água seja derramada e o Espírito Santo possa filtrar a sua vida e você ser limpo. E eu percebi que as motivações para eu fazer um vídeo, as motivações para eu estar fazendo live, as motivações para eu estar estudando a palavra e orando pelas pessoas, era uma motivação errada. Era uma motivação que não estava me levando a cumprir o propósito que Cristo queria que eu cumprisse. E é uma linha muito fina, uma linha muito tênua de você olhar. Por quê? Porque aquilo que parece que é certo, aquilo que é moral, aquilo que parece que é justo que você está fazendo, muitas vezes diante de Deus não é justo. Porque existe uma motivação dentro do seu coração que você ainda não conhece. Tem um texto em Gênesis 6 que fala assim, que Deus viu a motivação e a intenção do coração desses homens que era voltado para o mal. E existe coisas dentro do nosso coração que a gente deixa guardadinho, que eu e você, a gente não quer que mexe, a gente não permite. Mas se você quer ter intimidade verdadeiramente com Deus, se você quer ser mudado por Deus, é o conselho que eu te dou, que esse jejum me ensinou. Faça igual Jacó, vá até Peniel, onde ele nomeou, e luta ali com Deus. Ali houve uma mudança de identidade. Jacó, o mentiroso, era o significado do nome dele. Deus mudou para Israel, príncipe de Deus. Ali houve uma mudança de identidade. E eu percebi que quanto mais eu fazia o jejum, mais eu queria parar. Por quê? Porque Deus estava tocando numa área que além de eu não conhecer, mas eu conhecia, eu não queria que mexesse. E isso já passou muito tempo. Eu não sei se já chegou a fazer um ano. Mas eu sumi da internet. Eu postei um vídeo ou outro, né? Tem um pessoal que algumas vezes pede para mim tradução de sonhos, eu vou lá, escrevo, mas fazer vídeos assim, quando eu pensava em fazer, me dava uma agonia, sabe? Eu não conseguia pegar um celular, eu consegui hoje, depois de muito tempo, eu falei, não, eu preciso testemunhar isso. Eu preciso contar o impacto que esse jejum causou na minha vida.
E o jejum de 70 dias não precisa ser o de 70, mas se você tiver um propósito justo, se você tiver um propósito onde você quer que Deus transforme você e que Deus te molde, te trate, te prepare para ser aquilo que Ele separou para você ser, eu tenho certeza que esse jejum vai trazer muitos benefícios para a sua vida. E se você permitir deixar Deus tirar aquilo de você, aquela raiz que talvez nem você sabe que está escondida no âmago do seu ser, Deus vai transformar esse homem, essa mulher interior. E algumas vezes a gente pede resposta, a gente quer resultados, a gente quer um romper, mas antes de algo romper, primeiramente tem que romper dentro, tem que ser transformado dentro, tem que ter uma renovação da sua mente. O próprio Cristo disse aos discípulos que existe tipo de espécie de demônios que só sai com jejum e oração. Então, muitas vezes, irmãos, aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro de mim, é só com jejum e oração que vai ser transformado. É algo que está muito escondido. É uma natureza que talvez você não quer que ninguém mexa, que ninguém se aproxime. Mas Deus é o único que consegue ir ali no fundo. O Davi, ele falou assim: Deus, sonda o meu coração e vê se há um caminho mau. Irmãos, permita que Deus sonde. Sondar significa penetrar algo que é impossível de ser perfurado. Deixa Deus perfurar o mais profundo do seu ser. E esse jejum de 70 dias, além de eu fazer, depois eu fiz o de 23 horas, né? Eu vou aqui também falar um pouquinho sobre jejum, para você também, se quiser fazer, eu vou dar algumas dicas. O jejum de 23 horas, como ele funciona, tá? No meu caso, como eu faço, para mim sempre deu certo. Nesse jejum de 70, eu dividi em duas categorias. A primeira categoria, eu fiz 40 dias, de 23 horas. Então eu fechava uma hora flexível, podia ser no almoço, janta ou café, mas só era aquela uma hora. A partir do momento que eu marquei uma hora, eu tinha que comer naquele horário. Então foi algo que eu determinei. Eu fazia flexível, porque algumas vezes eu tinha que sair com a família, a pessoa queria jantar, aí eu fazia naquele horário. Então eu já não almoçava e jantava, ou eu não almoçava, tomava um café, mas eu gosto de fixar no almoço. Para mim, a melhor forma é uma hora no almoço. E depois 23 horas só na água. Só na água. Então esse jejum eu faço muitos anos, de 23 horas, 40 dias. Só que depois eu senti, os últimos 30 dias, eu fazia um jejum só de legumes, verdura. O pessoal fala que é jejum de Daniel, mas eu tirei tudo, só deixei essa parte de grãos, verdura, legumes, fruta. E eu vou dizer para você, o de 30 dias foi muito difícil. Porque me massacrou mesmo. Eu fiz 30 dias, aonde eu tentei desistir de tudo de qualquer forma. Foi Deus que me segurou até os 70 dias. Porque eu falo, foi um jejum assim que foi, sabe, muito doloroso. Porque era um jejum onde mentalmente eu fiquei muito confuso, porque estava sendo tirado de mim algumas realidades que estavam fazendo parte da minha vida. A minha carne sofreu muito, eu emagreci muito. Né? Eu fiquei sem café, eu sou apaixonado por café. Mas valeu a pena, irmãos. Valeu a pena porque até hoje ele está trazendo impacto na minha vida de uma forma muito grande. Esse jejum ele tem mexido muito comigo. E isso já faz quase um ano, né, que eu fiz esse jejum, ele tem mexido muito comigo. Então se você quer jejuar, você não tem o costume de jejuar, eu quero te dar algumas dicas. Thomas, você teve alguma experiência? Tive muita experiência com Deus. Aqui no meu canal tem uma área só de batalha espiritual, módulo 1, ainda vou fazer os demais módulos, como eu parei de fazer vídeo, mas é tudo gratuito, você pode acessar aí, você vai entender o que é batalha espiritual na mente, que para mim é o mais importante. Tem vídeos que eu falo sobre anjos, pela graça de Deus, é um dos ministérios onde eu mais tenho assim experiência com anjos. Tem um vídeo meu que Deus tocou no meu coração, depois de anos que eu dividi, porque eu não queria colocar isso a público, mas eu senti que isso tinha que passar para outras pessoas, que é sobre o meu arrebatamento à Cidade Santa. Tem aí também. Nesse jejum eu tive uma experiência que eu fui diante de uma árvore. Eu sabia que essa árvore era Cristo. E essa árvore era muito grande, muito bonita, era uma árvore muito imponente. E ela me chamava, a árvore falava comigo, mas não com uma voz, não sei explicar, ela falava comigo. E de repente, quando ela começava a balançar os galhos,
tinha frutos que era gigante, assim, frutos gigantes. E ela balançava o galho e eu sabia que eu tinha que ir lá embaixo para colher o fruto. E quando o fruto caía nas minhas mãos, aquele fruto ele amadurecia tão rápido que se eu não consumisse ele iria apodrecer. Eu comecei a colher um monte desses frutos gigantes, eu comecei a consumir. E o que isso simboliza? A árvore simbolizava Cristo, eu tenho certeza pelo discernimento do sonho. Mas os frutos era Deus dizendo, Thomas, eu vou fazer algo novo. E esse algo novo é algo que precisa, é rápido. É rápido, são frutos rápidos, são coisas rápidas que eu quero fazer. Tem que ser consumido rápido, eu preciso acelerar o que eu tenho para fazer na sua vida, mas eu entendi que aquilo também não era só para mim, era para você também. Deus quer acelerar, Deus quer te dar frutos, Ele está com pressa, os frutos já estão amadurecendo rápido, e isso é para mim e para você. É um tempo onde Deus quer amadurecer, porque é um grande avivamento está para acontecer. Então essa experiência foi a que eu queria dividir dentro desse testemunho, desse jejum. As outras experiências, talvez mais pra frente eu venha falar, mas essa eu achava muito importante saber que você faz parte disso. Cristo, a árvore da vida, está dando frutos que amadurecem rápido, para que eu e você desenvolva rápido aquilo que Ele tem para fazer na terra. Ele espera por você. Ele quer que você amadureça, cresça, viva, colha o que Ele tem para colher, para te dar rápido. Basicamente eu vou aqui falar sobre jejum. Se você não tem costume de jejuar, eu te aconselho a você fazer um jejum só de uma refeição. Tirar uma refeição. Então, qual que é a refeição que assim mais mexe com você? O café da manhã, o almoço, o café da tarde, uma janta. Então você pega por dia e tira aquela refeição. Hoje eu não vou tomar café da manhã, vou esperar até meio-dia para eu almoçar. E ali você entrega, mas coloca um propósito nesse jejum. Coloca um porquê desse jejum. E ali você vai viver algo sobrenatural. Depois você pode começar a trabalhar com horas. Vou fazer 6 horas de jejum. Vou ampliar para 9 horas de jejum. Vou fazer 12 horas de jejum. Eu quero fazer 24 horas. Eu acho que o jejum ele precisa ser gradativo, seu corpo se acostumando. Para você fazer 24 horas de jejum, eu aconselho a você não fazer inicialmente. E quando você for fazer, pessoas precisam saber para que elas possam te ajudar, te auxiliar. E sempre beber muita água. Mas 24 horas eu aconselho fazer no máximo 3 dias. A não ser que você já tenha o costume de fazer jejum para você fazer o jejum de 40 dias. Mas para você fazer um jejum de 40 dias nos dias de hoje, eu aconselho você ter um acompanhamento médico para saber se sua estrutura corporal pode. Thomas, mas é espiritual sim, eu entendo. Eu não posso aconselhar você cair de cabeça no jejum de 40 dias, de forma nenhuma. Eu te aconselho a fazer ali um dia de 24 horas. Tem um amigo que faz um dia na semana 24 horas de jejum. Já faz meses que ele está fazendo isso, tem um propósito, entendeu? E eu aconselho, sempre coloca um propósito. Thomas, mas só 3 horas de jejum é recebido por Deus? Claro que é recebido, é a intenção do seu coração. Nunca pode ser greve de fome, nunca pode ser interesses pessoais. Sempre busca um propósito, onde o Espírito Santo ele vem a te inspirar. Então, irmãos, eu queria falar que esse jejum de 70 dias é o jejum da libertação, da escravidão para a terra prometida. Ele verdadeiramente mexeu com a minha estrutura. Eu tô com muita dificuldade para voltar a fazer vídeo para vocês. Tenho ministrado com amigos, tenho viajado com as oportunidades para ministrar, mas vídeo para a internet, eu peguei um pouco, vou usar essa palavra, mas é um pouco de, eu quero me afastar. Eu senti vontade de me afastar. Eu percebi que o que eu estava vendo todos os dias, parece que você não está indo e aquilo começa a mexer, porque a internet faz isso, ela quer que você se sinta atrasado e não tem nada de atrasado. A única coisa que você pode estar atrasando é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então você está perdendo muito se você está atrasando o Espírito Santo. Mas a internet só é uma vitrine de produtos que te influenciam a viver ansioso. Então eu percebi que esse jejum ele arrancou de mim todo tipo de vaidade, intenções ruins. E eu vou tentar aqui voltar com roteiros de vídeo. Com o tempo eu vou fazer um bom conteúdo, vou tentar insistir em fazer esses conteúdos para abençoar a sua vida. Então é isso, irmãos, queria dividir isso com vocês. Faça o jejum, comenta aqui se você já fez um jejum assim que mexeu com você, um jejum que já pode ter
mexido com a sua estrutura. E se você quiser um conselho, comenta aqui que eu respondo aí conforme eu puder, para você fazer um jejum, te dar alguma indicação de jejum, tá bom? Então é isso. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, por favor, compartilha para que a gente tenha um crescimento abençoado e possa dividir a palavra de Deus, espalhar o amor de Cristo e levar as pessoas a conhecerem Cristo vivo, o Espírito Santo da verdade, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.